Assista esse vídeo curto até o fim para entender profundamente o premiado filme O Agente Secreto. Qual o tema do filme? Perda de identidade. Sabendo o tema, você entende algo que incomoda várias pessoas. O agente secreto do filme é tão secreto que ninguém descobre quem é. Você vê o título, O Agente Secreto, mas ao assistir, não vê agente secreto nenhum. Por que o diretor fez isso? Para ilustrar o tema. O filme apresenta uma identidade, o agente secreto, que você não encontra na obra, ou seja, perda de identidade. E, se você assiste com esse tema em mente, você o sente, feito um tambor, batendo durante todo o filme. Só para te dar uns exemplos sem spoiler. 1. O protagonista procura no instituto o documento de identidade da mãe. Perda de identidade. 2. No momento, vemos uma gata com 2 caras. É o tema de novo, já que você não sabe se é realmente uma gata ou se são 2. E essa gata de 2 caras também é um símbolo do protagonista, que, como veremos, tem que abrir mão de uma identidade e adotar outra. 3. O personagem ouve que precisa interromper uma ligação porque pode estar grampeada. E assim precisa se comunicar através de um telegrama. Também é uma perda de identidade, porque se perde a voz da pessoa, o jeito dela falar, que são substituídos por poucas palavras impressas num papel. 4. Em outro momento, temos uma perna cabeluda, sem o resto do corpo, chutando as pessoas. Naturalmente, você se pergunta, de quem é essa perna? Perda de identidade. Aliás, tem quem aponte que esse trecho de uma perna chutando não tem importância para a história, que é algo avulso, e que o filme tem outras pontas soltas assim. É um problema ter pontas soltas numa história, né? Porque pode enfraquecer a pegada da experiência de assistir. Dilui a identidade do filme. Mas, justamente, vivenciar perda de identidade é o objetivo desse filme. Pela mesma razão, há trechos com personagens irrelevantes, o que dilui a identidade do filme, como colocar água numa bebida. Mas assim, ilustra a perda de identidade. E um símbolo disso é quando o protagonista some no meio de um bloco de carnaval. Representa a perda da identidade dele, no meio de personagens não apenas irrelevantes, mas figurantes. O local onde o protagonista vai trabalhar também não guarda uma identidade. Uma hora é um instituto de identificação e outra hora é uma delegacia. E o delegado? Às vezes é lei, às vezes é crime, às vezes é protetor, às vezes carrasco. Ele, com outros policiais desonestos, executam um jovem. E só ficam sabendo quem era depois, por uma foto nos jornais. Estudante de agronomia continua desaparecido, um deles lê na notícia. E diz, que azar da porra, não dava pra saber que era menino bom.
Em outro momento, os policiais levam no camburão 2 jovens para executar. E um policial diz que a execução de um dos jovens será por estrupo. Quer dizer, esses policiais se fazem de juízes de um crime que não sabem nem pronunciar. Certamente, havia policiais competentes e honestos, de acordo com o compromisso, a honrada identidade policial de garantir a lei. Mas, ilustrando perda de identidade, os policiais que chegamos a conhecer do filme são todos desnaturados, feito tubarões, sem ver bem quem matam. O tubarão é um símbolo na obra, representando tanto esse tipo de agente da lei quanto matadores de aluguel. Nessa história, nosso Brasil é uma praia com tubarões que andam e não desviam de inocentes. E o filme se passar na época da ditadura também ilustra o tema. Porque a identidade de um povo se manifesta quando esse povo elege seus representantes, ou seja, na democracia. E essa manifestação de identidade se perde com a ditadura, já que o povo não elege mais. Agora, esse filme se concentra na ditadura, mas o diretor, Kleber Mendonça Filho, já mostrou ter consciência de que abusos de poder não ocorrem só nas ditaduras. Ele sabe que na democracia também tem perda de identidade, quando a opinião do povo é manipulada pelo candidato com mais grana. Bom, é claro que o tema está no enredo. Em resumo, a gente acompanha um pesquisador de universidade pública que vê sua pesquisa ser roubada pelo setor privado. E esse pesquisador é obrigado a abrir mão da própria identidade, a adotar outro nome e fugir, já que ele ainda é perseguido pelo tal empresário ladrão, que tem conchavo com o governo. Nessa situação, tem a perda de identidade do que é público e do que é privado. A intromissão do empresário desonesto na pesquisa da universidade pública. Pois isso é uma metáfora para a falta de separação que temos no Brasil entre o que é público e o que é privado. Que é um símbolo disso? A versão brasileira da cabine telefônica, que não separa o usuário dos outros. É a confusão no Brasil entre o que é público e o que é privado. Confusão que estamos acostumados a ver no governo exigindo imposto alto sem entregar bons serviços, na corrupção e no seu vizinho, que faz festa com som alto como se só ele morasse ali. Aliás, aparecem em Um Agente Secreto corrupção e som alto de vizinhos. Já os impostos, na época da história, eram bem menores. E chegamos a outro ponto central, que ajuda a entender o carinho de muitos estrangeiros pelo filme. Aliás, poderia ser um convite para eles, esse início com tanto do bonito verde e amarelo. O fato é que o filme funciona como um portal para o estrangeiro vivenciar esse jeito de ser no Brasil. O jeito de ser aqui é
muito diferente do jeito lá fora. Olha só, no início do filme você tem a luz do dia e fedendo um defunto ao lado de um posto de gasolina. É um assaltante que dias atrás um funcionário do posto matou lá dentro e depois colocou lá fora, no espaço público. Policiais, agora, a poucos metros, não recolhem o corpo, preferem achacar o motorista. Enquanto passa outro carro com foliões fantasiados de índios curtindo o carnaval. Quem assiste a cena vivencia esse país, Brasil, em que o insuportável é empurrado com a barriga, enquanto se curte a vida. País em que metade da população hoje não tem esgoto. E também país do carnaval. Aqui, frequentemente, o muito errado e o certo parecem ter a mesma aceitação. Parece que o muito errado perdeu a identidade de muito errado. O certo perdeu a identidade de certo. Nós que somos brasileiros, estamos mais acostumados com esse ambiente. Mas coloque-se no lugar de um cinéfilo estrangeiro. Para ele, vivenciar um mundo assim é uma experiência diferente e intensa. E cinéfilos em geral gostam do que é diferente e intenso. Ao longo do filme, você vê essa falta de separação entre o certo e o muito errado. Mas isso não quer dizer que o diretor goste que as coisas sejam assim no Brasil. Quer dizer apenas que ele está se esforçando para fazer qualquer um vivenciar esse jeito das coisas aqui. Agora, é um mundo que, claro, prejudica as pessoas comuns, a capacidade delas de levar uma vida normal. E o personagem do Wagner Moura é uma dessas pessoas. Ele não é um sujeito extraordinário. O que existe de extraordinário é o meio em que ele está. Essa promiscuidade brasileira de carnificina com carnaval. O principal objetivo do protagonista é voltar a ter uma vida normal. Para isso, ele planeja sair do Brasil com o filhinho, clandestinamente. Mas, antes de ter condições para isso, precisa sobreviver no Brasil com uma identidade falsa. Aqui você vê a ligação entre o objetivo do personagem e o tema do filme. De um lado, ele quer sobreviver para no futuro ter uma vida normal. E de outro lado, ele só tem chance de conseguir isso se abrir mão de sua identidade. E eu te pergunto, quem também costuma abrir mão da identidade nos filmes? Agentes secretos. É outro motivo para o filme se chamar O Agente Secreto. O protagonista é um sujeito que precisa fazer o que os agentes secretos fazem, que é perder a própria identidade, adotar uma falsa. Pois é, o Brasil é esse país em que um cidadão comum pode acabar tendo tanto problema quanto um agente secreto tem num filme de espionagem. Como diz o ditado, no Brasil, até o passado é incerto. E a atuação do Wagner Moura? Alguns estranharam ele ter sido tão premiado por uma interpretação sutil. Mas a interpretação sutil faz sentido. Tem tudo a ver com o tema de perda de identidade.
Se fosse uma interpretação muito expressiva, tenderia a enfatizar a identidade do personagem, não a perda dela, né? Quando ele está nervoso, quase sempre o único sinal é o aumento de piscadas que ele dá. E uma atuação sutil faz sentido num fugitivo. Alguém numa situação delicada que não pode expressar muito do que sente. Isso é ilustrado já na primeira cena, em que ele dirige o carro e é achacado por um policial. Vemos que ele entende o que está acontecendo, que está incomodado, mas não pode transparecer isso. Não é uma frieza típica de 007, mas uma tentativa de engolir sua raiva e tentar alguma sintonia com quem está te achacando. Muitos de nós já passaram por algo assim. Agora, o que eu vou falar daqui em diante, você tem que ouvir. Eu prometo que vai fazer muita diferença. Salve na playlist de assistir mais tarde, se não quiser spoiler. E volte depois do filme, ok? Não há uma cena em que o protagonista morre. Nós só vemos a foto dele já morto. Pois bem, na hora, você sente falta da cena dele morrendo. E essa falta, essa sensação de perda, te ajuda a vivenciar a perda, a morte dele. É como visitar um doente e levar um choque ao encontrá-lo morto. Mas isso não é o mais importante. Nota que parte da identidade do próprio filme envolve cores quentes. E essa identidade do filme é perdida ao se informar a morte do protagonista com uma foto em preto e branco. Isso ilustra o tema e reduz aquela vida do protagonista a um dado, o morto. Perde-se, além da identidade do filme, toda a vida daquele sujeito, que a gente acompanhava. Vida que fica reduzida a um registro, que é como nós, do presente, tendemos a ver essas pessoas do passado. Registros. E repare, a gente não vê quem atirou no protagonista. A gente vê a perda de toda aquela cor, todo aquele movimento da vida dele, substituídos pela imagem estática em preto e branco. É como se o assassino fosse a foto em si. Aliás, o filme começa fazendo o contrário. Antes, nos mostra fotos da época, para em seguida começar o filme de fato. Por quê? Para sentirmos a tal época morta voltando à vida, ao passarmos das imagens estáticas em preto e branco para imagens em movimento e cores. Agora, voltando para o fim, para a notícia da morte do protagonista. O título ainda assassina a reputação dele, dando por um pesquisador corrupto, e a foto dando sua morte como queima de arquivo. Embora o texto da notícia tenha, lá no meio, uma fala da administradora do prédio, Dona Sebastiana, dizendo: ele era um homem honesto, tenho certeza. Essa história de corrupção não pode ser verdade. Ele veio para cá para começar uma vida nova, perto do filho. Quer dizer, a notícia tem algo da identidade verdadeira dele, embora a legenda da foto e o título sejam mentirosos. É claro que a maioria dos leitores
vai ficar com a mentira, já que não irá além do título e da foto. Faz lembrar uma conversa das duas pesquisadoras do filme que tempos depois ouvem áudios da época. Uma delas diz que parou de procurar algo após não encontrar com o Google. A outra responde que é preciso olhar os jornais. E a do Google rejeita a sugestão, dizendo que é bem mais trabalhoso. É a preguiça trazendo perda de identidade. Pois é, e hoje em dia, para termos não preguiça, mas energia e vontade de fazer as coisas, faz muita diferença suplementar. Por exemplo, com o ômega 3. Eu compro os suplementos da minha família nesse site, que é confiável e costuma ter os melhores preços. Clique no link na descrição e use o cupom embaixo do link para ganhar 5% de desconto. Em O Agente Secreto, o Wagner Moura interpreta não só o protagonista, mas também o filho dele, décadas depois. E alguns criticaram isso. Porém, de novo, adivinha? Ilustra o tema, já que, para incorporar o segundo personagem, o ator precisou abrir mão da identidade do primeiro. Agora, voltando à perda das cores quentes. Também ocorre ao fim quando é mostrado que o cinema da história, com sua tela de tantas cores, não existe mais. O que ali virou um banco de sangue, que é não colorido, mas branco. Embora haja aí uma ambiguidade. Quero dizer, não necessariamente a perda de cores, já que o branco também é a soma de todas as cores. Essa ambiguidade tem a ver com a cena que se passa ali. O encontro entre a pesquisadora e o agora já adulto, filho do protagonista. Por quê? Por um lado, temos perda, quando ele diz que não se lembra do pai. É um tipo de perda de identidade, a perda de memória. Mas, por outro lado, temos um ganho, quando a pesquisadora entrega o pendrive com os arquivos, incluindo áudios do pai dele. Se ele acabar ouvindo, vai reavivar a memória do pai. E essa cena, no banco de sangue, é como uma cutucada que o diretor dá em nós. Porque é como se dissesse, através de fotos, áudios, vídeos e da arte, nós podemos reavivar essas pessoas, de certo modo, trazê-las de volta à vida. Tem sangue para isso. O banco de sangue é simbólico. É um lugar com sangue que não está passando por nenhum coração, ainda, mas esperando para passar. E, falando em sangue, o filme mais citado em O Agente Secreto é Tubarão. Um filme feito no mar, porque parece superficial, mas se você mergulha, é profundo, com muita coisa nas entrelinhas. Pois nesse vídeo aqui, damos um mergulho divertido e profundo nesse clássico. Te vejo nele.